Pronto. Então, é um prazer para nós receber hoje Rodrigo Marino nessa conversa, a partir da Embaixada do Santos em Brasília. Queria, né, agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui via sala virtual e também as pessoas que acompanham a transmissão no YouTube e podem interagir com o Rodrigo, que é candidato à presidência do glorioso Santos Futebol Clube. Então, Rodrigo, fiz essa introdução também para verificar se a transmissão estava sendo devidamente encaminhada para o YouTube e já no link vejo e sim. Então, acho que a gente poderia começar, se Júlio, Robson me permitem, pedindo para você se apresentar, Rodrigo. A gente sabe da sua conexão histórica, familiar, né? Inclusive com o clube, mas acho que era importante você também fazer uso da palavra inicialmente para contar um pouco da sua história e da sua relação com o Santos, por favor. Vamos lá. Primeiro eu quero iniciar agradecendo a Embaixada de Brasília. É sempre um prazer conversar com as embaixadas, que as embaixadas são um braço do Santos Futebol Clube espalhado por todo o território nacional, né? Tem uma importância muito grande e eu entendo que as embaixadas elas são pouco assistidas pelo clube, né? Quando eu vejo, por exemplo, aqui que a gente estava conversando um pouquinho antes, a Cristina falou que ela tem essa camisa que está atrás dela, assinada pelo Pelé e pelo Edu, porque o Edu teve na embaixada. Eu imagino, eu não sei exatamente quantos anos a Embaixada de Brasília tem, mas a gente pensa que a Embaixada de Brasília já tem alguns anos e só o Edu esteve aí, né? E por conta talvez de um jogo, né? Aproveitando que teve um jogo. Então a gente vê que o clube acaba não se preocupando tanto com a embaixada, porque o Santos já esteve em Brasília ou perto de Brasília, em Goiás, jogando todos os anos, né? Então a embaixada poderia ter recebido outros ídolos. Então essa é uma preocupação que a gente precisa, que o clube precisa ter. Mas vamos falar um pouco da minha pessoa, né? Sou Rodrigo Marino, tenho 49 anos, 46 anos de sócio do clube. Venho de uma família realmente tradicional no Santos Futebol Clube. Meu tio, José Rubens Marino, foi o vice-presidente de futebol, comandante dos primeiros Meninos da Vila, em 1978, aquele time maravilhoso de Juari, João Paulo, Pita, Ailton Lira, Nilton Batata, né? Então, já desde aquela época, a família Marino estava no Santos Futebol Clube, lidando diretamente com o futebol. O meu tio foi para o futebol e meu pai, Reinaldo Marino, foi para o Conselho Deliberativo. Meu pai sempre foi um cara mais de retaguarda, sempre um cara mais de números, então sempre esteve no Conselho analisando as contas dos presidentes. Então, desde sempre, eu nasci em 1974 e a minha família começou em 1977 diretamente no clube. Mas antes do meu pai e do meu tio, já tinha a minha avó. A minha avó era Sema, a mãe do meu pai e do meu tio. Ela já frequentava a Vila Belmiro na arquibancada de madeira, né? Num tempo que poucas mulheres iam ao estádio, minha avó já tinha uma paixão pelo Santos, ia lá e já discutia com os marmanjos, né, com os homens que estavam lá, arquibancada de madeira na Vila Belmiro. Então, é uma tradição já de família, realmente o Santos é uma religião na família Marino. E eu, naturalmente, fui inserido, né, na vida do Santos Futebol Clube com meu pai e fui crescendo, assistindo jogos do Santos sempre na social, né, aquelas cadeiras cativas, até que com 14 anos eu falei para o meu pai, a festa do jogo não é aqui não, a festa é lá na torcida, e apontei para a torcida organizada. Meu pai tentou segurar, falou, não, filho, fica aqui comigo, no próximo jogo eu já estava lá na Sangue Jovem. Não teve jeito. 14 anos, eu queria farra, eu queria estar na torcida, onde, como diz a música, né, onde tem mais emoção. E aí fiquei na torcida até os 18 anos, com 18 anos eu fui para o Exército, aí o Exército me tomou do Santos, fiquei muitos compromissos militares, e aí eu fiquei por 6 anos no Exército. Quando eu saí do Exército, voltei a acompanhar meu pai, e aí já fui para o Conselho, né? E aí tive 5 mandatos como conselheiro, e um mandato como comitê de gestão,
eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses na gestão Modesto, entendi que o caminho que a diretoria estava seguindo não era um bom caminho, acabei pedindo para sair e voltei para o conselho, segui meu mandato no conselho. No conselho deliberativo, eu tive a oportunidade de participar de 3 comissões, participei da comissão fiscal da gestão do Laor, substituindo o meu pai, que faleceu no início da gestão, e depois tive a oportunidade, na gestão Pérez, presidir 2 comissões temporárias. E, na última eleição, candidato a presidente, ficamos em 2º lugar, e agora, novamente, candidato a presidente. E eu entendo que esse não é um momento maior da minha passagem pelo Santos, é apenas um momento, porque no Santos todas as passagens são importantes, desde quando eu estava na cadeira social com meu pai, desde quando eu estava na arquibancada com a torcida organizada, quando eu estava no conselho, o sentimento é o mesmo, né? Quando a pessoa chega à condição de se candidatar a presidente, ela só está num momento diferente, mas é por conta do mesmo amor que colocou ela numa torcida organizada, numa social, num conselho. Então, é apenas um momento. E que vai dar certo, vamos conseguir nos eleger, e depois de 3 anos vamos estar de volta para a arquibancada, onde é a origem de tudo, ou na cadeira cativa, ou em algum lugar, torcendo pelo Santos, porque a origem e o final é o torcedor, né? É a condição de apaixonado pelo clube. Obrigado, Marino. Júlio, você poderia dar seguimento, por favor, a essa nossa conversa? Sim. Marino, em nome da embaixada, o Robson ainda vai falar, o embaixador vai agradecer a sua presença, mas eu, como secretário, quero agradecer a sua presença. A Embaixada Brasília democraticamente está abrindo esse espaço para todos os candidatos e desejando sorte para você. E estaremos de portas abertas para você como presidente do Santos Futebol Clube. E, se de repente não der, também como nosso amigo santista, como todos os colegas que aqui frequentam. A gente combinou de fazer essa pergunta igualzinha para todos os candidatos, tá? Ela não é uma pergunta para você, é uma pergunta para todos os candidatos, e assim nós fizemos. E eu vou abrir aspas aqui, porque eu vou ler exatamente como li da outra vez. Abre aspas. Gostaríamos que respondesse aos internautas qual é a sua atividade. Se você tem disponibilidade para exercer o cargo de presidente do Santos Futebol Clube em tempo integral, sem remuneração. E qual a sua experiência administrativa que o credencia gerir o clube? Vamos lá. Minha atividade profissional hoje em dia, eu tenho uma rede de lojas, eu trabalho com vendas e-commerce, uma plataforma de marketplace, né? Então eu tenho uma rede de lojas, tenho uma sócia, né, que é quem mais me incentivou a ir atrás desse meu sonho de ser presidente do Santos, e eu dizia a ela, nós temos uma empresa e eu, né, tenho as minhas obrigações na nossa empresa. Tudo bem que uma loja e-commerce ela é diferente de uma loja física, né? Ela funciona muito mais automatizada, mas existem algumas obrigações. E aí a minha sócia me falou: vá viver seu sonho, porque a nossa empresa é uma empresa que está muito organizada, muito automatizada, e eu tenho condições de tocar a empresa enquanto você vai realizar o seu sonho e presidir o Santos. Então, a minha atividade profissional hoje, eu sou empresário, tenho lojas, uma rede de lojas num marketplace, né? E tenho total disponibilidade integral para ficar e gerir o Santos Futebol Clube. A minha experiência acadêmica e profissional, eu tenho uma formação de administração de empresa, tenho um MBA de gestão estratégica de negócios e
desenvolvi minha carreira na vida privada, né? Foram 6 anos na vida militar, que eu sou oficial do Exército, sou primeiro tenente da reserva, e na vida privada, eu, durante 20 anos, praticamente, trabalhei numa empresa de transporte de valores, né? Trabalhei na Prosegura, aquele carro forte amarelo. Então, trabalhei por 20 anos quase nessa empresa, onde fazia a gestão inicialmente de um departamento, e é uma carreira, né, multinacional, depois de uma filial, depois de uma regional, e assim foi até os mais altos cargos que eu ocupei, fazendo gestão tanto operacional, quanto administrativa, quanto financeira. Multinacional a gente faz de tudo, né? Aquela política de ocupar várias funções para ter menos funcionários. Então, aí eu angariei uma experiência muito grande, tanto administrativa, quanto financeira, quanto operacional, né, quanto gestão de pessoas, que talvez seja a mais importante quando a gente fala de um clube de futebol, onde você precisa gerir pessoas e gerir um time de futebol, onde você tem ali jogadores que a gente sabe que é difícil, porque tem muito ego aflorado, tem muito dinheiro envolvido, tem muita disputa, então a gestão de pessoas é fundamental. Então, acho que a minha carreira profissional foi isso. Chegou num determinado momento, por uma questão de segurança, porque o segmento acaba colocando você em certo risco. Quando a minha filha nasceu, eu resolvi repensar a vida e sair desse segmento, porque aí já não fazia mais sentido arriscar a vida da minha filha, e aí eu optei por fazer carreira solo e fui para o outro lado, e aí desenvolvi essa empresa que eu tenho hoje. Ok, obrigado. Obrigado. Júlio Robson, por favor. Bom, boa noite, Marino. Boa noite, Cimino. Cimino está entre nós agora. No passado, já troquei algumas ideias com o Cimino. Agradecer vocês em nome, novamente, da Embaixada de Brasília. E eu queria começar a minha exposição, Marino. Eu vou colocar em 3 pontos. A primeira diz respeito ao sócio-rei. Tá? Quando a gente pega a envergadura do sócio-rei e a gente olha a quantidade de sócios que nós temos espalhado fora o eixo Santos-São Paulo, é muita coisa. O clube, e eu estou nessa lida com embaixada, demandando embaixada, desde que embaixada é embaixada, lá no primeiro estatuto pós-Marcelo Teixeira, em 2010, quando nós fomos a primeira embaixada a ser fundada, com muito custo, mesmo com a papelada completa, nós demoramos praticamente quase 1 ano e meio para o CHIF colocar o nosso assunto em pauta no CD. E lá para cá não mudou muita coisa. Nós estamos falando aí de 13 anos, nós temos hoje poucas embaixadas, se você comparar Inter e Grêmio, tá? O clube precisa sair, e aí não é sair de Santos, mas o programa precisa sair desse eixo. Nós precisamos buscar os sócios aonde ele estiver. Mas como é que a gente vai buscar um sócio se hoje o único benefício que o sócio à distância tem é voto? E voto a partir da última eleição, porque antes disso nem isso se tinha, tá? Então, o clube precisa pensar a valorização do sócio que está distante. Eu preciso valorizar o cara que sai de Santa Catarina, e valorizar no sentido de não dar ingresso, tá, Marino e Cimino? É valorizar no sentido que eu preciso ter uma reserva de ingressos para esse sócio distante, para quando ele for à Vila. E aí não é desconto, é preferência na compra, é diferente, tá? Então, item 1. Item 2, as embaixadas precisam de um apoio, não apoio financeiro, mas o apoio na logística de implementação de caravanas. Então, quando eu pego uma caravana saindo, e todo jogo tem caravana saindo de Dourados e de Maringá, não é dar ingresso, mas é possibilitar que essas caravanas tenham acesso antecipado a ingresso. No último jogo que aconteceu, a caravana de Dourados foi sem ingresso, porque tinha esgotado o primeiro dia. Então, quando a gente fala de robustecer o programa Sócio Rei,
e falar do sócio à distância, é disso que também, aí eu falo em nome das embaixadas, porque, primeiro que isso é uma demanda que ela existe desde quando a embaixada é embaixada. E entra gestão, sai gestão, todo início de gestão ocorre a reunião, o assunto é o mesmo, passa 3 anos, a gente volta a debater o mesmo problema. Outro assunto, Inter e Grêmio, no seu programa de consulados, fazem 2 encontros anuais, um no primeiro semestre e o outro no segundo semestre, para debater estrategicamente o programa de sócio. Então, o clube precisa trazer as embaixadas para dentro do clube para debater o programa de sócio com as embaixadas. As embaixadas que conhecem a demanda do sócio à distância. Então, o clube precisa, e aí não é festa de oba-oba, não é isso, tá? Mas é sentar com esses representantes, e de alguma forma eles são eleitos, tá? E entender as demandas, debater, sentar mesmo, 2 vezes por ano, 1 vez por ano que seja, e não 1 vez a cada 3 anos. Então, a minha fala aqui, primeiro agradecer vocês pelo tempo. Eu estou trazendo três demandas aqui, que são demandas que são gritantes, tá? Que entra gestão e sai gestão, a gente escuta elas, então eu gostaria de ouvi-los a respeito desses 3 pontos, tá? Robson, boa noite, agradeço aí sua condição de embaixador, é importante abrir esse espaço. Essa questão de embaixada, ela é discutida há muito tempo, sabe? E talvez até não chegue até vocês que estão mais longe, as discussões que acontecem aqui na cidade, ou nos grupos políticos, ou nas diversas correntes políticas do clube. Mas a discussão sobre a embaixada, ela acontece há muito tempo, e eu vou ser muito sincero com vocês, muito, tá? Porque, com toda tranquilidade, eu vou falar uma coisa que não é culpa de vocês, é culpa do clube, é culpa de quem geriu o clube até hoje. E eu não vou colocar um nome ou 2 nomes. Quem geriu o clube até hoje tratou as embaixadas desta maneira. Tratou as embaixadas de uma maneira política. Tratou as embaixadas como troca de voto. Tratou as embaixadas como uma força que poderia ter ao se aproximar da eleição. E eu não vou citar um presidente ou outro presidente, é uma cultura essa que passa de gestão para gestão. E eu, como tive 5 mandatos de conselho, eu acompanhei isso, porque eu acompanhei a homologação de muitas embaixadas. Então, eu via o presidente do conselho, o presidente do clube, fazer as honras da casa, tratar a embaixada de tal lugar que vai ser protocolada, vai ser homologada hoje, tratar com tapete vermelho, com flores, com festa, naquele dia, porque aí eu, presidente, fiquei bem com o embaixador Robson, lá de Brasília. O embaixador Robson nunca vai se esquecer de mim e vai ser eternamente grato ao Rodrigo Marino, o atual, né, o presidente, então. E depois nunca mais eu falei com você. E isso não é em Brasília, isso aí é com todas as embaixadas, tá? Então, esse é um movimento que não é culpa, eu falo com tranquilidade, que não é culpa da embaixada, isso é culpa do clube. É um comportamento político que quem esteve no poder até hoje adotou. Nunca as embaixadas foram tratadas como um braço de torcida, como um braço de associado. Sempre foram tratadas como um braço político. Isso, para mim, é o grande X da questão. Se a gente olhar a embaixada como ela deve ser olhada, o tratamento muda todo. E aí vem no que você falou. Tá? Obviamente que existe um regulamento de venda de ingresso, existe prioridades de acordo com o sócio Black, Gold, Silver, mas precisa ser modificado o regulamento para não ficar uma coisa de favor, não ficar uma coisa de benesse, não, precisa colocar no regulamento, de alguma maneira, o que você falou, que é a prioridade da compra de ingresso. Não é dar ingresso, mas dar a prioridade da compra de ingresso para quem vem de longe, porque a embaixada se programa. Vai ter um jogo, quando vai ter um jogo, vocês vão trazer um ônibus de Brasília, ou Dourados, ou Maringá, eles não decidem vir na quarta-feira e o jogo é domingo.
eles se programam com 1,5 mês, 2 meses de antecedência para vir num jogo aqui. Então, há de se ter uma sintonia de, com 2 meses de antecedência, a embaixada ter sim, um focal point, ter uma pessoa que cuide das embaixadas, funcionário dentro do Santos, que a embaixada faça contato com esse funcionário e fale assim, olha, no jogo Santos e Fluminense, no dia tal, que vai acontecer daqui a 1,5 mês, eu vou levar um ônibus da minha embaixada aí. E aí essa pessoa já reserva lá 45 ingressos. Reserva, a embaixada manda o pagamento, o ingresso está garantido. Ah, mas por que isso? Porque a embaixada tem uma... Quem está longe tem mais dificuldade de adquirir ingresso. Né? Esse programa de regulamento não é só para prioridade para quem está longe. Também precisa mudar, porque vocês devem estar acompanhando, porque vocês acompanham na rede social o que está acontecendo nos últimos jogos. Em meia hora esgota o ingresso, porque os sócios Black estão esgotando o ingresso. Né? E o sócio Gold e o sócio Silver não está tendo nem chance de comprar. Então, esse regulamento de venda de ingressos também está errado. Então, precisa mudar esse regulamento e, na hora que você colocar prioridade, você colocar as embaixadas como uma prioridade. Ah, Marino, mas por que tu vai colocar a embaixada como prioridade? Por quê? Porque eu estou falando de 500 ingressos, talvez, num público que vai ter 13, 14, 15 mil. Estou falando que 10 embaixadas vão trazer um ônibus com 45 lugares. Eu estou falando de 450 ingressos. Eu posso dar prioridade. Eu não vou estar tirando o lugar de ninguém aqui, mas eu vou estar dando algum retorno, algum benefício para quem não tem nenhum benefício hoje. Para quem está longe, não tem nenhum benefício de ser sócio. O programa Sócio Rei hoje é muito ruim. Eu falo que R$ 27,00 para ser sócio do Santos é caríssimo, porque não oferece nada. Tá? Então, é caríssimo. Então, precisa, primeiro, modificar o programa de sócio, tornar o produto Sócio Rei, enxergar como um produto e tornar esse produto Sócio Rei um produto muito mais vantajoso para alguém ser sócio. Ah, o que você diz de tornar vantajoso? Precisa se criar um clube de benefícios. Tá? E um clube de benefícios, a gente tem até de drogarias, do jornal aqui da Tribuna de Santos tem, sindicato tem, cartões de crédito tem, existem N benefícios que você pode colocar no plano de sócios que todo o Brasil possa usar. Por exemplo, você pode credenciar uma seguradora, que é uma despesa que você tem todo ano, você pode credenciar uma rede médica, não digo seguro, não digo convênio médico, mais difícil, mas uma rede médica, por exemplo, um doutor consulta da vida, eu não sei se aí em Brasília tem doutor consulta, sabe? Então, eu acho que é uma rede que tem Brasil todo, você pode conseguir credenciar e criar um clube de benefício que o associado use no Brasil inteiro, que atenda o Brasil inteiro. Tá? Aí você começa a entregar benefícios ao associado. Vai facilitar demais vocês a convencerem santistas a se tornar associado. Você pode colocar dentro do programa Sócio Rei um acesso exclusivo a um conteúdo premium que a Santos TV produza. E só por ser sócio do Santos já tem acesso. Né? Para muitos não tem valor algum, mas para muitos tem muito valor entrar lá e assistir a história de um campeonato. A gente assina o Netflix e fica assistindo a história do Barcelona, a história do Ronaldo, a história do Figo, a gente, né? Por gostar de futebol. Claro que a gente vai assistir, por exemplo, a caminhada do título de 2002, como foi o título, como ganhamos a Libertadores na Bomboneira. Claro que a gente, basta ter esse conteúdo, e isso aí a gente pode colocar dentro do programa de sócio. Isso não é difícil, isso é fácil de fazer. É o que eu tenho no meu planejamento estratégico, que eu chamo de a Netflix do peixe, né? A Netflix do Santos, produzida pela própria Santos TV, que hoje tem uma excelência muito boa, né? E aí, com certeza, o outro lado, que é apoiar as embaixadas também, né? E aí eu digo,
dentro de uma escala, a gente ter pelo menos um evento por ano na embaixada apoiado pelo clube, apoiado com mascote, apoiado com ídolo, apoiado com prêmios, com souvenirs, apoiado de alguma maneira que a embaixada consiga promover um evento e atender o associado da embaixada e angariar mais associado, né? E isso que você falou, Robson, de promover um encontro ou 2 por ano, isso aí beira o ridículo, né, de não acontecer, porque é muito simples. A estrutura está aqui, nós temos estrutura, nós temos tudo, basta um pouco de boa vontade de trazer o embaixador e o secretário aqui para a gente poder discutir e planejar o próximo semestre, o próximo ano. Então, por que tudo isso não acontece, na minha opinião? Porque quem esteve lá até hoje olhou a embaixada como um braço político e não como um braço de sócio do torcedor, um braço de sócio do clube. Deixa eu aproveitar aí, o Rodrigo, rolar algumas bolas contigo aí. Bom, o primeiro, de fato, quando a gente fala de reserva de ingresso, é claro, nós estamos falando de planejamento. Então, para Maringá lotar um ônibus, ou Dourados lotar um ônibus, ou Brasília lotar um ônibus, ou aí, abre-se uma janela de tempo, naquele espaço, não reservou, libera para venda, ponto, entendeu? Só isso. Ninguém está falando... O ingresso não vai sobrar, não, né? Não vai perder. Não, só... Porque quando a gente fala de planejamento, e o Júlio tem uma dor, e eu vou expressar, porque o Júlio sempre bate nessa mesma dor, que são os jogos que a gente consegue ir aqui em Brasília quando vem. Cara, no último jogo aqui, nos 2 últimos jogos que nós viemos, nós ficamos com as crianças, o jogo, acho que estava faltando 1 minuto para entrar em campo o time, e na briga, entra criança, não entra criança, liga para a CBF, organiza. Cara, é surreal isso. É só planejar. Não é difícil planejar, entendeu? Mas a outra bola que eu quero falar contigo, é só dois assuntos, assim, desde a época do Laor, quando o Laor foi eleito na sua eleição, apenas nessa gestão atual que nós não tivemos representantes no conselho. Brasília sempre teve 1, 2, chegou a ter 3 conselheiros. Então, é só para te dizer que a gente, de uma maneira ou de outra, ativamente a gente participa da política do clube, a gente está sempre no dia a dia lá, tá? E um outro ponto Brasília sempre teve o histórico, mesmo antes das embaixadas, a gente sempre reuniu. E aí, tá, Marino, deixar bem claro, o clube sempre contribuía de alguma maneira, mandando um brinde ou outro, mas a gente sempre trouxe craques do passado. O Pepe já lançou, os 2 livros dele, ele lançou aqui em Brasília. Então, nós trouxemos o Pepe por mais de 2 vezes, trouxemos Robert, Mengalvio, Chulapa, Juari, Lima. Então, assim, a lista é enorme, tá? Então, nós temos essa coisa de fazer eventos, trazer o sócio, e a gente trata aqui como 3 itens, né? Nós tratamos o sócio, nós tratamos o torcedor para que ele se transforme em sócio, e a gente também trata aquele que gosta do Santos e que de alguma forma pode virar um torcedor, e a gente tem isso muito, né? Então, só para rolar essa bola aí contigo, antes de devolver para o Fernando Paulino, esses 2 itens, tá? Então, que a gente tem o costume de trazer craques, e é nós que organizamos, nós que trazemos, e o segundo é dizer que ativamente a gente participa da vida política do clube, por isso que a gente fez questão de abrir o espaço para todos os pré-candidatos, e não os candidatos. Inclusive, a semana passada, o Lombardi esteve conosco, agora já abriu também, mas enfim, faz parte do jogo, né? Então, Pop, tá contigo de novo aí a bola. Essa questão de eu só complementar, essa questão que você falou aí de vocês estarem longe e não ter ingresso, que nem quando tem um jogo aí, eu me lembro de uma situação que eu vivi, Santos e Flamengo, no Maracanã, aquele 1-0 gol do Gabigol. O goleiro adiantado, ele fez o gol por cima. Chegamos na porta do Maracanã, vocês devem conhecer porque ela é um ícone, ela é uma figura muito carismática do Santos, que é a vovó do Santos. Vocês sabem quem é?
Você já deve ter visto na rede social, tá? É uma senhora que tem mais de 80 anos, ela vai em todos os jogos, ela fica no meio da torcida jovem, e, cara, ela é a vovó do Santos, todo mundo cuida dela, né? E chega na porta do Maracanã, a vovó do Santos está sem ingresso. Aí vieram em mim, né? Porque eu tinha sido candidato e tal. Marina, a vovó está sem ingresso. Eu falei, o que vocês querem que eu faça? Alguém não pode deixar a vovó sair de Santos sem ingresso. A vovó foi sem ingresso, entrou no ônibus da Jovem, foi sem ingresso. Quem que chegou lá, onde é que vai arrumar o ingresso? Aí eu peguei o meu ingresso e dei para a vovó. Falei, vovó, a senhora tem que entrar. A senhora está em todos os jogos, a senhora tem que estar lá dentro. Ah, mas e você, meu filho, como você vai fazer? Eu falei, vovó, entra, eu vou dar meu jeito. Eu me viro. E aí acabei conseguindo entrar, mas eu dei meu ingresso. Aí você vê que não tinha ninguém para amparar um problema desse. Claro, eu não vou dizer que tem que ter alguém lá para dar um jeito numa irresponsabilidade, né? Chegar um ônibus lá com 45 pessoas que não compraram ingresso e aí o clube tem que se virar dar um jeito. Não é isso. Mas é alguém para socorrer. Eu sempre briguei muito com isso, porque quando eu acompanhava o clube na Libertadores, eu me sentia muito abandonado fora do país. Eu, como torcedor, eu me sentia totalmente desamparado. A gente estava num outro país, numa outra língua, numa outra cultura, você não conhece as torcidas, e você tem que chegar ao estádio, e a torcida nem sempre, ou quase sempre é hostil, e não tinha ninguém do clube que amparasse a gente, sabe? Alguém que pudesse ficar fora por ingresso e tal, e não tinha amparo nenhum. Eu sempre falava, o clube podia dar algum tipo de apoio para a torcida, porque nós estamos falando de quantas pessoas que estão aqui, 300, 400, não passa disso que foi assistir um jogo de Libertadores, e não tinha nenhum apoio. E isso serve também para quando joga fora do estado, para quando joga num estado mais longe, para a torcida local, do público local, por exemplo, que tem uma embaixada. O Santos vai jogar com o Flamengo em Brasília. Tá, o Santos não tem que ir atrás dos torcedores de Brasília, mas a embaixada de Brasília pode fazer contato e falar, Santos, tenho 100 torcedores que me procuraram aqui, ou então alguém que cuida das embaixadas aqui no Santos, ligar para você, Robson, e falar, Robson, até 10 dias antes do jogo, me passa uma relação de quantos torcedores você vai ter aí que vão querer assistir o jogo. E você manda lá, eu tenho 150 torcedores que me procuraram aqui, está aqui o nome, o RG deles todos, e esses caras passam a ser uma espécie de prioridade. Claro que vão vir torcedores de fora, mas é possível programar isso, é possível planejar. Até se chegar ao ponto de eu falar, Robson, ó, você tem 150, eu, clube, consegui 70 convites, 70 ingressos, tá? Não consegui mais que isso, mas eu te avisei. Toma aí, estou te mandando a carga de 70 ingressos, você distribui da sua maneira aí. Porque muitas vezes o ingresso também, é mando do Flamengo, é mando do Flamengo, não sei quantos ingressos vão ter para o Santos, né? Depende se vai ter a reciprocidade, se não vai, é uma série de coisas que acontecem. Mas tem que haver esse contato, tem que haver essa troca para poder, né, atender quem está mais longe. E, Marina, se você me permite, não só em relação ao jogo em si, né? O João foi um dos organizadores aqui, por exemplo, de toda a atividade feita antes da partida, com presença de torcida na porta do hotel, fazendo um corredor que foi histórico, né? Que foi o primeiro feito fora da Vila Belmiro. Então, eu acho que é bem interessante essa comunicação mais fluida, inclusive para formação de torcedores, né, com visita à delegação no hotel, com recepção no aeroporto. Então, há uma série de medidas que, de alguma maneira, têm sido feitas de forma artesanal, né, que podem ser aprimoradas. E aí, nesse sentido, eu perguntaria para você e para o Clóvis, até para a gente ouvir a voz dele, se vocês teriam algo mais a dizer nesse plano de aproximação do clube com as embaixadas, uma vez que, segundo Edu Lopes, nosso companheiro que viu a pergunta aqui, atualmente elas têm sido desprestigiadas. Algo mais vocês acrescentariam em relação às embaixadas, para a gente depois passar para perguntas mais pontuais? Você vê que o João, você está falando que ele promoveu por conta dele, sem o apoio de ninguém. Das outras pessoas, viu, Rodrigo? Perdão, dele e as outras pessoas que se mobilizaram, incluindo a embaixada, para contribuir com esses esforços.
Eu sei porque ele me tomou um dinheiro também. Eu sei. Falou, manda um pix aqui que eu estou fazendo a corrida de fogo e tal, isso aqui. Então, eu sei que ele organizou. Mas você vê, o clube não podia ter ajudado, de alguma maneira? Né? Do mesmo jeito que o João me achou, e eu sou candidato, se eu fosse presidente, ele não teria me achado? Teria do mesmo jeito. Aliás, teria achado mais fácil ainda, né? Porque eu ia estar sentado na cadeira lá, o telefone ia tocar na mesa. Agora, o clube não pode apoiar? Pode. Quanto custou esse corredor de fogo? Quanto custou, João? 3 pau? 4 pau? Custou em torno de uns 2.500, 3.000 reais. O clube não podia ter apoiado? É um jogo que vai ter em Brasília. O clube podia ter apoiado, sabe? Aí o clube vai jogar em Fortaleza. Deve ter um João, um maluco desse lá em Fortaleza. Não, lá em Fortaleza é o Foguinho. Tem o Foguinho lá. Fortaleza, Foguinho, faz o corredor de fogo. Ah, o clube vai jogar no Sul. Adriano, aí em Itajaí, faz o corredor de fogo. Sabe? São 18 jogos por ano. Se a gente falar de valores, são 18 jogos por ano. Se custar 3 mil reais uma festa dessa, nós estamos falando de 50 mil reais. Não é dinheiro. E a gente tem corredor de fogo e torcida na porta do hotel o Campeonato Brasileiro inteiro quando o clube joga fora e o jogador vai se sentir jogando em casa. Então, é só uma questão de ter atenção e querer fazer, é vontade. Eu falo que é vontade da diretoria de apoiar. Mas, Cimino, se quiser completar, fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Não que eu queria mudar o foco, né? Mas eu, por motivos, né, de ser torcedor, assim, em boa parte da minha vida, né? Torcedor propriamente dito, eu tive a oportunidade de ir a 8 Copas do Mundo até hoje, né? E sempre com a camisa do Santos. E nessas ocasiões, a gente encontra torcedor santista de Manaus, de Brasília, de Cuiabá, de Londrina, né? E aí, o que eu faço? Eu, como um mero representante da política que eu sempre atuei nos últimos tempos, pelo menos, eu procuro integrar esse pessoal à vida, o dia a dia do Santos, porque isso é muito importante, porque nesses momentos a gente sabe como funciona, e eu não digo por mim, eu se pudesse dar abrigo para todo o pessoal que vem de fora, se eu pudesse ter o contato com todo o pessoal que vem de fora, para mim seria o maior prazer, mas eu sei que cada caravana, digamos assim, tem o seu horário, tem a sua programação, de repente o pessoal, nós vamos de manhã visitar o museu, depois nós vamos para a praia, o pessoal fica livre e vai chegar na hora do jogo. Quer dizer, a gente acaba não encontrando o pessoal. No último jogo, o Rodrigo e eu encontramos o pessoal de Maringá, né? Nós pudemos ter contato com eles, ter um pouco da necessidade que eles sentem a cada jogo. Então, como eu posso falar, às vezes falta um pouco de comunicação, né? E aí não é crítica nem do lado, nem do outro. Mas eu tenho certeza absoluta que na nossa gestão, esse tipo de comunicação, nós vamos tentar aproximar de todas as formas. Seja na parte de ingressos, seja na parte de logística, no caso de utilizar um banheiro, às vezes um chuveiro, às vezes uma assistência médica, né? Porque, de repente, o sujeito viaja, faz uma viagem longa, Brasília até Santos, eu acredito que seja em torno de 12 horas, se eu não estiver errado, enfim, não sei. Às vezes, nem todas as pessoas podem se sente bem numa viagem longa como essa, diferença de temperatura, diferença de pressão, enfim, é o tipo da coisa que a gente, eu tenho amizade com o Eduardo, eu não sei se ele se encontra ainda na embaixada, né?
mas foi meu colega no conselho. Várias vezes ele vinha para o conselho, a gente fazia aquele esquema de levá-lo, trazer de volta. Mesma coisa acontecia com o pessoal de Londrina. Eu não sei se vocês têm contato com o pessoal de Londrina, o Cais, né? Não sei se como vocês o conhecem, né? Enfim, e por aí vai, tá? Então, as nossas intenções são as melhores possíveis. Agora, alguém pode falar assim, mas isso esse tipo de promessa, a gente ouve toda a véspera de eleição, toda a campanha, vem o candidato aqui, fala aquilo outro. É o tal negócio, né? Eu acho que eu e o Rodrigo, a gente se preocupa muito em não decepcionar aqueles que confiam na gente. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque a gente tem contato direto com as pessoas. Se vocês chegarem amanhã para um jogo na Vila, vocês vão encontrar eu e o Rodrigo. Seja nos arredores, seja no bar, seja na arquibancada, na cadeira, em qualquer lugar que nós vamos estar ali. Entendeu? Ao contrário de muitos desses candidatos, né, que aí eu também não tenho motivo nenhum para dizer por que eles... A gente não vê essas pessoas lá, esses notáveis. A gente não vê. Então, essas pessoas, eu não sei como elas podem se sentir à vontade de chegar num momento como esse aqui que nós estamos falando, como eles podem aceitar esse tipo de mensagem que vocês estão passando, né? Essa necessidade que vocês têm. Então, eu com toda honestidade, vocês são santistas como nós, entendeu? Vocês são santistas como nós, vocês têm todos os direitos, independentemente de serem ou não serem sócios, sabe? Nós temos que ter o maior respeito, e eu sou uma pessoa que respeito demais o santista que não é de Santos ou de São Paulo, porque eu fico me pensando, né, pô, como esses caras se tornaram santistas. Eu, pelo menos, eu vi o Pelé jogar. Quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai já me levava no estádio. E eu vi o Pelé jogar. E eu sou de São Paulo, tá? Eu sou de São Paulo. Então, esse tipo de situação, essa oportunidade vocês não tiveram. De repente, vocês tiveram oportunidade, ou passou o momento de vocês verem ou a geração de 2002, quem sabe a geração de 95 aí, não sei, talvez vocês estejam nessa faixa, quem sabe ainda na faixa, na geração de 77, 78 dos meninos da Vila, entendeu? Então, foram tantas gerações que o torcedor de fora do eixo São Paulo-Santos, Santos-São Paulo, não teve oportunidade de acompanhar. E aí vocês são santistas, cara. Então, a gente valoriza muito esse lado de vocês. Sabe? Vocês compram produtos licenciados do clube, vocês são os portas-bandeiras do Santos por todo esse país, pelo mundo, com toda certeza, em ocasiões, situações de viagem internacional, ao exterior, né? Vocês estão lá com a camisa do Santos. O próprio Eduardo está sempre em jogos internacionais, entendeu? Então, esse tipo de coisa, né? Fica difícil fazer uma promessa, porque não é promessa, tem que acontecer. Não é justo que vocês fiquem na promessa, que vocês fiquem assim, sendo alimentados por ilusões. E isso eu acho que, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, a gente se preocupa demais com vocês. Eu não sei se outros, né, tiveram necessidade e não foram atendidos, né, outras embaixadas, com certeza existem casos aí, uma vez eu estava falando com embaixador de Dourados, é embaixadora ou embaixatriz ou é embaixador? Embaixatriz. Embaixatriz, né, então. Já tive contato com ela também,
me explicou, me falou lá que teve um jogo, foi contra o São Paulo, se eu não me engano, vieram com 3 ônibus, não foi isso? Eu acho que foi isso, né? Quer dizer, a gente acompanha essa situação de vocês. Você pode ter certeza disso. Mesmo à distância, eu e o Rodrigo, nós estamos fora hoje da vida política do clube, né? Estamos fora porque na eleição passada, o candidato conseguiu 100% dos votos, das cadeiras do conselho, melhor dizendo, então é tudo uma questão de respeitar o estatuto. Mas eu tenho certeza que no caso, né, o Rodrigo e eu temos assim muito para oferecer para vocês em termos de santicidade, tá? Santicidade, é isso que eu digo. Obrigado, Cimino. A gente ainda tem 15 minutos de debate, pessoal, então talvez a gente pudesse agora ser ainda mais curto e objetivo nas perguntas e respostas. Sim. Júlio e o João pediram a palavra, só antes de passar, queria dizer que o Marcelo Santos faz um elogio, né? Diz que, se eu entendi, é a chapa, né? Tem uma ótima visão, pensando em melhorar o programa ao sócio, vai fazer o clube crescer, vamos Santos. E tem aqui também um comentário do Douglas Rodrigues Guimarães, que disse que estava no Rio na data do jogo Sansão e não tinha levado nenhuma camisa do Santos, pensou em aproveitar a oportunidade para comprar a camisa 3, foi nos 2 maiores shoppings da Zona Sul do Rio e não tinha nenhuma camisa, nem a 1, nem a 2, nem a 3. Na cidade que mais recebe turistas do Brasil, Rio de Janeiro, gente de todo mundo, é uma vergonha o que fizeram com o Santos. Comentário aqui do Douglas, que eu acho que vocês poderiam depois da fala do Júlio, também fazer referência, por favor. Vai lá, Júlio. Não, eu realmente estava preocupado com o tempo, o Marinho, Cimino, Paulinho, o pessoal aí. Porque o pessoal vai querer assistir essa live aqui amanhã, depois, e a gente tem algumas coisas que a gente percebe que o pessoal quer saber. E vamos tentar ser breve aqui agora, para poder falar de um punhado de assunto em pouco tempo agora. Vamos lá, mais curtinho muito... agora. Ping-pong. Tá bom. SAF, conta para a gente aí qual o plano de vocês, a favor ou contra, o que vocês vão fazer, o que vocês estão pensando aí para os internautas amanhã ficar sabendo qual a posição do Marino. Vamos lá. Falar da SAF. A SAF eu vou dar a mesma resposta que eu dou em todas as lives. A SAF é uma tendência do futebol nacional, ela está chegando, vai acontecer em algum momento. Só que existem outros modelos de negócio. O que a gente quer, na verdade, da SAF? Profissionalismo e investimento. A gente quer recurso e quer profissionalismo. Só com a SAF a gente vende o clube, a gente deixa de ser dono do clube. E existe uma outra oportunidade que é a parceria. E eu tenho falado para todo mundo que eu tive na Europa 15 dias e consegui uma porta muito grande para trazer 200 milhões de euros para o Santos. Através de quem? Através do presidente do Braga. O Braga vendeu 30% do clube agora para a QSI, que já é conhecida nossa, que negocia com o atual presidente há 2 anos, por 50 milhões de euros. O Braga é um clube menor do que o Santos. O presidente do Braga me perguntou se eu me interessava. Falei, me interesso. Falou, em janeiro volte aqui, eu coloco você na QSI, porque a QSI já falou para mim que é um clube no Brasil e esse clube é o Santos. Com certeza, fica tranquilo que vocês vendem 30% por 200 milhões de euros. Então, é um modelo muito diferente, porque o Santos não deixa de ser... Não vende o clube continua sendo do seu torcedor e a gente consegue a injeção de capital que a gente tanto quer e para ter essa parceria a gente é obrigado a profissionalizar muitas áreas do clube, senão o parceiro não vem. Então, a SAF é um modelo, mas existe um outro modelo ainda melhor do que a SAF. Só complementando, Júlio, esse modelo que o Rodrigo citou é um modelo estatutário, ou seja, imediatamente a próxima gestão, o próximo presidente assumindo, ele pode implantar. Já a SAF, nós vamos ter que fazer uma emenda estatutária, porque a SAF é viável, digamos assim, é interessante para o outro lado a partir de 51%, certo? Então,
é preciso ter atenção quando as pessoas falam de uma coisa, né? Ah, não, eu sou a favor, mas não fala de mudar estatuto. O nosso estatuto hoje permite até 49% de venda do clube, não permite 51%. Uma SAF hoje não conseguiria entrar no Santos. Precisaria mudar o estatuto. Já a parceria conseguiria, imediato. Exatamente. Obrigado, Marino. Obrigado, Cimino. O João pediu a palavra. Se você puder, por favor, ligar o microfone, João. Pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite ao Rodrigo, boa noite a todos, ao Júlio, ao nosso embaixador Robson, nosso futuro próximo embaixador Fernando. Tenho um carinho todos por vocês e quero falar algo para vocês aqui, né? Eu vou falar por que eu apoio, por que eu tenho apoiado o Marino. Eu acho que vale a pena ressaltar isso, né? Eu tenho aqui lutado, buscado apoio para o Marino aqui. E vocês sabem da seriedade que eu sempre levo quem é a pessoa do Marino. E o Júlio sabe muito bem disso. E o que me fez apoiar o Marino? Eu tenho muitos amigos, todos os lugares que eu passo eu busco ter relacionamento, ter amigos. E acabei passando por Santos e quis conhecer a vila, graças a um amigo que eu tenho, que chama MC Boy do Charmes, que é um cantor, que é da Baixada, me apresentou o Luizinho. E aí, por um acaso da vida, conheci o Rodrigo. E o que tem me feito apoiar, insistir, eu não recebo R$1 dele, eu não ganho nada, ele sabe muito bem disso, nem dele, nem do Clóvis. Nunca me prometeram absolutamente nada. E eu também nunca pedi. Mas algo que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que vale a pena a gente insistir com pessoas que têm visão. Uma das coisas que me fez gostar dele é que tem visão e alguém de relacionamento. Alguém que antes de ser presidente, Júlio, veio aqui em Brasília e buscou relacionamento com o ministro do Trabalho para que ele possa ajudar o Santos. Ele foi para a Espanha, foi para Portugal atrás de relacionamento. E eu sempre falo isso para as pessoas, relacionamento vale mais do que dinheiro, vale mais do que qualquer outra coisa. Relacionamento vale mais que tudo. E o intuito de apoiar o Rodrigo, e eu quero falar isso para todos vocês, é que ele tem mostrado ser um cara não só apaixonado pelo Santos, mas um cara que ama aquilo que pretende fazer. Ele tem amor pelo clube, é alguém que fala com paixão. E é alguém que eu acredito demais. Então, se eu puder falar para todos vocês, para quem está assistindo, né, eu estou aqui com um amigo resolvendo uma situação, mas eu quero falar para todos vocês, pesquisem mais sobre o Marino e sobre o Clóvis. O engraçado é que o Rodrigo é um cara muito visionário, ele tem ideias, ele tem projetos, é um cara mais novo, então ele está mais antenado. E o Clóvis é um cara, desculpa, não é um cara mais antigo, mais velho, mas é um cara que tem experiência, muito mais experiência. E essa união faz com que a gente transforme o Santos muito maior. 55 anos de arquibancada, João. Exatamente. É alguém com ideias e projetos inovadores com uma experiência. Então, junta duas coisas que são essenciais para uma boa gestão. É isso que eu acredito. E eu quero falar para vocês, vale muito a pena insistir em quem tem uma boa ideia, em quem tem caráter, porque o que eu mais ouvi falar do Rodrigo é que ele tem caráter, que ele é honesto, e vamos prosseguir com isso, tá? Eu queria que o Rodrigo pudesse comentar, Rodrigo, sobre a questão, acho que vale muito a pena falar sobre o seu projeto dos meninos da Vila, que é algo que eu fiquei muito apaixonado quando você me mostrou, já antes disso, e eu queria que você pudesse falar sobre isso também, para que as pessoas possam saber, beleza? Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a vida de vocês, cada um aí, e tamo junto. Vamos lá, João, obrigado pelas palavras aí. Eu e Cimino é um contraponto, né? Um pouco mais novo, o Cimino é que me segura um pouco. Dizer para vocês que eu e Cimino vice-versa, são né? Às vezes o mais novo tem que segurar o mais velho. Mas é coisa de torcedor.
E eu e Cimino temos uma amizade já de longa data e posso dizer para vocês que a gente se fala quase todo dia, mais de uma vez por dia. Então, foi fácil de ser esse encontro aí, de virar uma dupla. Com relação à categoria de base, é o xodó do torcedor do Santos, é a nossa essência, né? Desde os primeiros meninos da Vila, e eu cresci vendo meu tio lá com os primeiros meninos da Vila. Então, o Santos não tem só um carinho pela categoria de base, o Santos tem uma necessidade da categoria de base, porque com a situação financeira sempre 111 anos apertada, o Santos é obrigado a se utilizar da categoria de base para ter time bom, né? Então criou-se essa tradição, mas por conta de uma necessidade. E pior de tudo que a gente vê é que a base nossa vai revelando, mas o Santos não tem a melhor estrutura. Aliás, o Santos não tem a mínima estrutura para a categoria de base. O que acontece é um milagre. É a água daqui, não sei. Tá? Mas, então, nosso projeto é a construção de uma estrutura voltada, dedicada ao desenvolvimento dos meninos da Vila. Dentro do próprio CT Rei Pelé, que é o local que a gente já tem, o CT, a gente vai construir uma área ali de 1.800 metros quadrados totalmente dedicado aos meninos, com fisioterapia, academia, médico, departamento técnico, vestiário, tudo voltado para o desenvolvimento deles dentro do mesmo lugar. Tá? Eu montei esse projeto e aí, nessa minha ida para a Espanha agora, eu tive a oportunidade de ir na casa do Roberto Carlos, conversar com ele. Por quê? Porque o Roberto Carlos é cientista, né, e rodou os maiores clubes do mundo, e tive a oportunidade de mostrar o projeto para ele. Quando ele viu, eu me surpreendi com a expressão dele. E quando eu terminou o vídeo, ele falou assim, esse projeto é nível europeu. Aí eu falei, olha, eu ia te falar isso, porque hoje de manhã eu estive no Real Madrid visitando e muito parecido. Ele falou, muito parecido com o do Real Madrid. Eu sei que lá a gente não tem o espaço que tem aqui no Real Madrid, mas vai em frente com esse projeto que ele é maravilhoso. Aí ele falou, quanto custa esse projeto? Eu falei, 10 milhões. Ele falou, de euros? Eu falei, não, de reais. Aí ele falou, 1,5 de euros? Eu falei, Ele falou assim, 1,5 de euros eu garanto. Eu quero esse projeto no nosso Santos. Ele é santista. Aí eu brinquei com ele, falei, tu grava isso daí? Que eu vou te cobrar depois. Se eu não arrumar um investidor, eu venho buscar contigo. Ele falou, eu gravo agora com você. Foi quando deu origem àquele vídeo que eu publiquei na nossa rede social junto com o projeto. Então, assim, a minha felicidade é ter desenvolvido um projeto de um ex-atleta que jogou nos maiores clubes do mundo, que treinou nos melhores centros de treinamentos do mundo, olhou e falou, esse projeto está num nível de excelência, né, europeu. Eu falei, então, não tem outra coisa a se fazer do que levar esse projeto à frente, e esse é um projeto para o primeiro semestre, tá? Até junho do ano que vem ele está pronto. Uhum. Bom, eu aproveitei enquanto você respondia, Rodrigo, para colocar o link do projeto, né, como você falou, do vídeo com o Roberto Carlos, né, aqui no nosso YouTube, e que também está disponível no seu canal no Instagram, para quem quiser ver depois, instagram.com/rodrigo.marino10, né, 10, dá para alcançar essas informações lá. Também aproveito que tomei aqui a palavra para agradecer o Eduardo, que acompanha, Clóvis, a nossa live, e diz que sempre encontra, né, o Cimino nos poucos jogos da base que assiste quando vai a Santos, então acho que isso é importante de mencionar. Também queria agradecer a audiência aqui do Guilherme Prado. Parabéns, presidente, seu plano de governo para o Sócio Rei é muito bom, sem falar no Match Day, eventos que vão trazer torcedores do Brasil todo. Além, né, do Eduardo e do Guilherme, o Arthur Fonseca enviou aqui um comentário e uma pergunta para vocês. Marino, tem acompanhado sua campanha e tenho família que reside em outro estado e pessoas que pretendem se associar. Você menciona sempre que os associados precisam de atenção. Hoje, se você fosse eleito, quem seria o seu indicado para ajudar nessa parte da mediação, né, da relação com as embaixadas? Eu tenho comigo, já há muito tempo, desde a outra eleição, uma pessoa que trabalhou na Secretaria Social do clube há muitos anos atrás, que é muito querida entre os torcedores, porque ela não era um emprego para ela, né? Era uma paixão. Ela tem paixão por pessoas e paixão pelo Santos.
Então, ela trabalhou, ela ajudava o torcedor. Todo mundo conhece a Juliana Justus, né? Então, a Juliana, talvez, a Juliana que cuidou quando teve o navio do Santos, do Centenário. Então, ela que vai ser a pessoa que vai fazer essa interligação da Secretaria Social, das embaixadas, né? Por conhecer muito dos sócios, muito dos embaixadores, conhecer como ninguém a necessidade do associado. Então, vai ser a Juliana. Legal, obrigado, Marino. Acho que em função do tempo que a gente tinha combinado, talvez a gente já possa passar para as considerações finais de vocês, né? Eu acho que talvez vocês pudessem também falar um pouquinho mais aí nessas considerações finais, Marino, Cimino, do que vocês pensam em termos de acesso ao uniforme, né? Diante do que foi apresentado agora há pouco pelo Douglas, né, que não conseguiu comprar a camisa do clube no Rio de Janeiro. Então, acho que era importante, talvez, se vocês puderem falar um pouquinho disso e também falar, acho que, de como usar as tecnologias de informação e comunicação para colocar em prática essas propostas que vocês trouxeram e, claro, né, tocar nos assuntos que vocês considerem importantes de tocar nesses minutinhos que ainda temos, por favor. Olha, antes de falar do uniforme, eu quero falar do Match Day que foi falado, né? Eu tenho um vice-presidente que esteve em 8 Copas do Mundo, né? Então, é um cara que viveu aquele clima de Copa do Mundo, aquele clima de entretenimento de um jogo de futebol, não só um jogo de futebol, né? E quando muita gente fala assim, Marino, você pretende mandar jogo na capital? Eu falo, não, eu não pretendo mandar jogo na capital. Eu pretendo mandar um evento esportivo na capital. Porque não é só levar um jogo para o Pacaembu. Você tem que levar um jogo e pegar aquela Praça Charles Miller e promover uma fanfest ali, né? Que no nosso caso ele chama de Match Day, na Copa do Mundo é a fanfest. É um evento para você receber o associado, para você receber o torcedor. Porque muitas vezes o cara sai de casa para ir no jogo e deixa a mulher com uma tromba desse tamanho. A mulher bicuda porque ele foi se divertir e ela ficou em casa. E eu entendo o lado dela. Ficou ela e as crianças em casa lá e o cara foi se divertir. Quando você promove um evento desse, o homem pode levar a família dele, porque nesse evento vai ter comida, vai ter música, vai ter ídolo, vai ter troféu, vai ter loja itinerante, vai ter toda uma atmosfera que vira um evento esportivo, uma tarde esportiva, uma noite esportiva, onde o torcedor pode levar a família dele. Então, é promover não só um jogo, é promover um evento, tanto na Vila Belmiro, quando você mandar o evento fora de casa, quando você mandar o evento na capital ou em qualquer outra praça esportiva. Isso é o Match Day que a gente pretende fazer. E eu tenho certeza que o Cimino não vai me dar sossego, porque ele viveu 8 experiências dessas, né? Isso vai acontecer com certeza. Com relação a produtos licenciados, a gente tem hoje a Santos Store, que é a nossa loja virtual, mas que ela tem muito problema, ela tem pouco produto, ela tem muita dificuldade de distribuição de produtos. Então, é o meu ramo de atividade profissional, vender e-commerce. Então, eu tenho mais do que obrigação de implementar uma melhoria absurda no Santos, porque eu tenho uma demanda, o que eu brigo hoje para ter cliente, o Santos tem 8 milhões de clientes numa demanda reprimida, querendo gastar, querendo comprar. Então, a gente tem que licenciar 2, 3 mil produtos do Santos e ter à disposição numa loja virtual. Claro, lojas físicas precisam existir em alguns pontos estratégicos do país, mas o torcedor tem que ser atendido de uma maneira ou de outra. Hoje, a maior forma de ser atendido, que o cidadão usa para comprar, é o e-commerce, né? Então, tem que ter uma linha de produtos licenciados aí muito grande que atenda todos os públicos, né? Todos os bolsos, todas as faixas etárias, classes sociais e bolsos, né? Então, falando de produto e falando de Match Day. Cimino, quer falar alguma coisa? Rodrigo falou tudo, acompanho o relator, né? E eu parto já para as considerações finais, agradecendo a honra de ter participado dessa live com vocês, ter tido a oportunidade de saber o que vocês pensam, como vocês pensam, como vocês veem o Santos no cenário. Isso é muito importante a gente saber, é muito importante a gente ter essa ideia, né? Porque
duvidar da santicidade de cada um de vocês né, nem passa na nossa cabeça. A gente tem certeza que vocês são santistas, vocês são mais santistas, se a gente pode falar assim, que muita gente, tá? Porque, como eu repito, aquilo que eu falei, vocês de fora, vocês não tiveram um motivo que eu tive, por exemplo, que o próprio Rodrigo teve, tá? Vocês ouviram histórias, vocês viram pela TV, mas, infelizmente, em muitas oportunidades, vocês não puderam ter o prazer de gritar gol como eu e o Rodrigo pudemos. E isso é muito importante para você, para aumentar a torcida, para aumentar sócio, enfim, para criar toda essa energia e essa sinergia entre torcedor e instituição. Tá? De novo, agradeço muito. Vocês sabem que a nossa batalha não é fácil, mas se a gente puder falar assim, eu tenho certeza que nós somos o progresso. Nós não somos retrocesso, nós somos o progresso do Santos. E eu acho que é isso que todos pensam. Muito obrigado, boa noite a todos. Aproveitar o embalo do Cimino, fazer minhas considerações finais, agradecendo a oportunidade mais uma vez. Perdão, desculpa te interromper, só que antes o Júlio tinha aí, acho que uns pontos que ficaram pendentes, Júlio. Tá bom. Perdão. Marino, Cimino, vamos lá. O pessoal vai nos matar aqui. Opa! Se tiver pelo menos uma, perguntar para vocês. Manda. Eu não vou ficar sabendo. Tem várias, tá? Várias coisas aqui, mas uma pelo menos aqui, que é a moda. Qual o pensamento de vocês, eleitos, sobre a Arena? Opa! Só que eu pediria brevidade. Vai começar uma outra live agora, Júlio? Não. Vamos ser, infelizmente, vai ter que ser breve. O atual presidente demorou 3 anos para negociar a Arena, pô, agora tem 1 minuto. O pessoal vai matar se não souber qual. Nós somos a favor, nós vamos ter um contrato que nós temos que respeitar, porque nós não chegamos lá para rasgar contrato, né? Nós chegamos para respeitar o que foi decidido, em todos os sentidos. Se o Marcos Leonardo tiver vendido, o Marcos Leonardo vai embora. Se o Joaquim tiver vendido, o Joaquim vai embora. Então, nós temos que seguir uma linha, né, que a gente não pode quebrar. Nós não vamos arrumar confusão no primeiro dia de gestão. Mas vocês podem ter certeza que nós não mediremos esforços para uma arena, uma nova arena, um novo estádio, e aproveitando a ausência de um estádio na construção dessa nova arena, é óbvio que nós vamos ter que explorar outros mercados, principalmente o Pacaembu, não dá para fugir disso, mesmo porque existem regulamentos, né, de inversão, que contestam a inversão de mando, mas, né, sempre a gente pode, com criatividade, a gente pode criar uma situação com um joguinho aqui, um joguinho ali, e assim por diante. Costumo dizer, Júlio, que a Arena, o Santos precisa e o torcedor merece. Tem que sair. Sim, lá, conforme o projeto atual. É onde a própria W Torre estabeleceu o que ela quer construir. Exatamente. Tá ok. Paulinho. Não, acho que era importante ouvir nosso embaixador para terminar essa sessão, né? Obrigado mais uma vez, Rodrigo, Clóvis. Por favor, Robson, para encerrar. Agradecer a presença dos dois, é claro, e dizer, deem atenção para as embaixadas, deem atenção para o sócio que está distante, porque isso fortalece a marca e fortalece nós que de cá, a única coisa que a gente tem é o voto e mais nada. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Agora, então, fazer as considerações finais, agradecendo a oportunidade de falar com vocês. Quero dizer que o Cimino falou até agora, né, do quanto vocês são torcedores do Santos, né? Eu considero vocês assim quando a gente namora com alguém à distância, né? Vocês namoram à distância. É difícil, né? Namorar e
a namorada, né? O namorado nunca tão perto, né? Ou vê uma vez por ano, duas, é difícil. Mas vocês se mantêm fiel, né? Vocês não traem, vocês não mudam. Então, a gente tem que respeitar. Isso aí não é paixão, não. Isso é amor, né? Que paixão passa, o amor fica. Então, isso é amor. Então, a gente tem que respeitar muito e buscar de todas as formas atender. Eu fiz uma live esses dias com uma menina, Thalita, de São José do Rio Preto. E eu iniciei a live e falei assim, Thalita, eu quero iniciar a live fazendo uma pergunta para você. Ela falou, qual? Eu falei, me conta a sua dor. Eu não tenho nada para falar, eu quero te ouvir. Né? E ela falou. Por quê? Porque para mim é fácil, eu estou aqui, eu estou do lado da Vila Belmiro, eu estou a 1,5 km da Vila Belmiro. Para mim é fácil, para vocês é difícil. Eu preciso ouvir vocês, eu preciso entender qual a dor de vocês para poder atender. Eu posso aqui chegar para vocês e despejar um projeto maravilhoso, que não serve nada para vocês que estão a 1.000 quilômetros daqui. Então eu preciso ouvir as embaixadas, eu preciso ouvir a dor de vocês, eu preciso conhecer e entender para poder atender. Mas tudo vai no que eu falo, na vontade de atender o torcedor, na vontade de atender as embaixadas. Isso aí vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar, porque eu e Cimino somos 2 torcedores. Nós somos iguaizinhos a vocês. A gente é figura fácil de estádio, a gente é figura fácil de arquibancada, a gente é figura fácil no Bar do João, que vocês devem conhecer, sabe? Então, eu costumo falar para o Cimino que a gente é de carne e osso, sabe? Vocês têm acesso, vocês pegam na gente e falam, puta, esse cara existe. Se esse cara for presidente, ele continua existindo. Diferente de outros que não existem, vocês não têm acesso, sabe? Então, agradecer mais uma vez e deixar aqui vender nosso peixe, né? Vender nosso peixe no bom sentido. Tem gente que vender aí WhatsApp. Os caras vão cortar, os caras vão editar isso aí. Dia 9 de dezembro, a gente tem a oportunidade de começar uma história nova no Santos e o que o Cimino falou, nós somos a renovação, nós somos a oxigenação, nós somos o progresso do clube, com certeza a gente vai olhar para frente e alavancar o clube, não vamos retroagir, não vamos trazer velhas práticas que a gente já conhece e que não ajudaram o clube. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Um grande abraço.